Cristo abençoe a vida de cada um nesta noite e que nesta noite você sinta tocado pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Porque, como disse Jesus, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Então, nesta noite você tem a oportunidade, meu amado ouvinte, de entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Esta noite você tem a oportunidade de confessar, de se arrepender dos seus pecados e de ter um encontro verdadeiramente com o Senhor e Salvador de vossas vidas. Aleluia. Então, eu convido você também, se você quer acompanhar a leitura da palavra de Deus, irei ler no Evangelho de Marcos, capítulo 10, vou ler apenas o versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Nos diz assim, meus amados ouvintes da palavra de Deus: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Louvado seja Deus. Irei ler novamente. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluia. Meus amados ouvintes, este episódio, narrado pelo evangelista Marcos, é um acontecimento que ocasiona um grande impacto e que mostra que o homem, ele é carente e necessitado da presença de Deus. Que por mais que o ser humano, o homem, ele procure felicidade, procure uma alegria neste mundo, mas dentro de si encontra-se um vazio em seu coração, a qual o pecado não consegue preencher. É por isso que o homem necessita e carece constantemente de praticar a iniquidade, o pecado, e muitas vezes ele vive cada dia mais em uma situação precária, em uma situação desastrosa, porque o coração dele
cada dia que se passa vai se endurecendo dia após dia. É necessário então observarmos, meus amados ouvintes, que quando Jesus está a caminho de uma determinada cidade, de ir a uma localidade, o evangelista Marcos relata que vai um homem ao encontro dele, e este homem, ele se ajoelha perante a pessoa bendita de Jesus. Este homem, meu amado ouvinte, ele se ajoelha porque ele reconhece que aquele homem não era apenas um simples homem, ou um sacerdote ou profeta, mas ele chama Jesus de bom mestre. Ele chama Jesus de bom mestre, e ele lhe faz uma pergunta, e lhe pergunta dizendo: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Interessante, meus amados ouvintes, que este homem, em primeiro lugar, ele reconhece que Jesus Cristo era o Senhor, ao ponto dele se ajoelhar. Mas o que chama a atenção é porque este homem não era um homem qualquer, era um jovem que tinha várias propriedades. Era um jovem rico que possuía muitos bens, mas ele viu que o que era mais de precioso era poder ele adquirir a vida eterna. Por isso ele vai ao encontro de Jesus para lhe indagar esta pergunta: o que farei para poder ter a vida eterna? E Jesus, meus amados ouvintes, lhe direciona algumas palavras, perguntando a ele se ele praticava os mandamentos, se ele obedecia os mandamentos escritos por Moisés. E o interessante é que ele responde que desde a sua meninice ele praticava, ele obedecia, ele tentava seguir os padrões da lei. Mas Jesus, meu amado ouvinte, pede a ele apenas uma coisa, de dizer: Jesus me disse, então vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres e me segue. Mas a Bíblia Sagrada, ela vai narrar, meu amado, que aquele homem se entristeceu em seu coração e recuou para trás, porque ele era dono de grandes propriedades, era um homem rico, bastardo em riqueza. E o que é pregador que pode se aplicar nisso? É o que faz o homem não ter um encontro com Deus, de não ter a vida eterna, meu amado ouvinte. É o pecado que está entravado no seu coração. Por isso que você não tem a verdadeira felicidade. Por isso que você tenta preencher o vazio que está em teu coração com várias coisas supérfluas deste mundo. Por isso que você não encontra a verdadeira felicidade, alegria,
porque este mundo só traz alegria e felicidade momentânea. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo veio para dar alegria eterna. Aleluia. Jesus Cristo veio para mudar e transformar. Jesus Cristo disse: eu vim buscar e salvar todos aqueles que estão perdidos. E o que faz, meu amado, e que impede você ter uma aproximação de Deus, são os teus pecados. Por isso que você não consegue sentir a presença gloriosa de Jesus de Nazaré, como foi o caso deste jovem. Quando você vê que para seguir a Jesus, você tem que abandonar os seus pecados. Se você quer ter a vida eterna, você tem que abandonar as suas atitudes pecaminosas. Você tem que abandonar aquilo que desagrada a Deus. Mas você não consegue. Você recua para trás. Você não consegue porque o pecado que está no teu coração muitas vezes é mais forte, porque você não abre, porque você não dá brecha para que Jesus possa entrar e fazer morada no teu coração. Aleluia. Porque quando Jesus entra, meu amado, ele muda a história do ser humano. Quando Jesus entra na vida do homem, ele muda a história do homem. Ele faz do homem que era pecador se tornar um servo santo e um homem que veio agradar a Deus. Aleluia. É por isso, meu amado ouvinte, a pergunta daquele jovem foi simples: o que farei, Senhor, para ter a vida eterna? Muitas pessoas, elas tentam enfeitar. Alguns dizem que depois da morte tudo acaba. Mas o interessante é que as Escrituras mostram de uma outra maneira. Que a palavra de Deus mostra que se o homem morrer sem Cristo, infelizmente, ele vai para uma condenação eterna. A prova disso é este jovem, porque não tinha necessidade. Se isto fosse verdade, ele vinha até Jesus e perguntar: Senhor, o que farei? O que farei para herdar a vida eterna? Não havia necessidade. Se tiver a filosofia, este pensamento que depois da morte tudo acaba. Infelizmente, se o homem morrer sem Cristo, ele irá para uma condenação eterna. Ele irá para uma condenação eterna, aonde Jesus disse que só há choro e ranger de dente. Mas se o homem confessar a Cristo, se o homem o aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ele terá a vida eterna. Aleluia. Para todo sempre. É por isso que nós, meus amados, nós temos esta certeza, não porque nós merecemos, porque a Bíblia Sagrada diz que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a diferença é, porque no momento em que eu me encontrava aflito, me vivia no pecado, na escravidão do pecado, raiou-lhe uma luz no meu coração. Aleluia. E a qual quer raiar também esta luz no seu coração. Hoje posso dizer que se tombar nesta terra, eu acordarei ao lado do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas eu te pergunto, meu amado ouvinte, você tem certeza da sua salvação?
Você tem esperança de ir para o céu? Você tem esta convicção? Ou você é mais um que diz: Deus sabe? Deus, meu amado, Ele já provou isso, morrendo naquela cruz por mim e por você. Ele veio a este mundo, não foi à toa. Ele veio para poder salvar o ser humano. Porque, como eu mesmo já mencionei aqui, que todos os homens pecaram. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos sim pecadores. Mas a diferença é porque Ele veio ao mundo para dar vida. E uma vida com mudança. A diferença é porque Jesus veio ao mundo para mudar a história, para poder libertar aqueles que estão aprisionados no cativeiro, que estão acorrentados pelo pecado. Jesus veio por liberdade aos cativos, aqueles que estão oprimidos. Por isso que Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Se você quer ter descanso, meu amado, é apenas seguir a pessoa bendita de Jesus. O estranho é porque este homem era apenas um homem que era religioso, porque ele disse: eu sigo o Senhor, eu sigo os mandamentos. Mas Jesus disse: tu segues o primeiro, tu segues o segundo mandamento, então vamos ver. Dá tudo o que tu tens, dá tudo. O empecilho daquele homem de ter se aproximado mais de Jesus foi a riqueza que ele tinha, foi o patrimônio que ele tinha. Por isso que ele recuou. É o que hoje o ser humano, meu amado, às vezes pensa. O homem não quer seguir a Cristo porque ele prefere viver na prática do pecado. Ele acha que as festividades é boa, que um cigarro é bom, que a droga é boa. Infelizmente, aparentemente, o pecado é bom. O pecado aos olhos do homem é bom. Mas o pecado, meu amado, é que traz a condenação para a vida do homem. Porque o salário do pecado, como disse Paulo, é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Jesus veio para dar vida eterna. Por isso, a pergunta daquele homem não foi à toa: o que farei? Sabe o que é que você deve fazer para ter a vida eterna? Você não precisa, meu amado ouvinte, pagar determinadas penitências ou promessas. Você não precisa ir apenas a sua religiosidade aos domingos. O que você precisa é se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. É isso que o homem precisa. É isso que o homem carece. O mundo apenas mostra uma alegria passageira, mas Jesus mostra uma alegria verdadeira. É por isso que nós somos livres para adorar este Deus que criou os céus e a terra. É por isso, meu amado ouvinte, que hoje podemos dizer: aonde está a morte, a tua vitória? É por isso que hoje podemos relatar. Por quê? Porque Jesus nos deu esta vida.
nos deu esta esperança, porque Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Nós somos livres para adorar aquele a quem nós conhecemos, mas os homens estão presos nos seus delitos e pecados, e conhecem ele apenas de ouvir falar, por isso não sentem a presença dele, por isso precisa às vezes de um pedaço de pau, de madeira, para poder acreditar. Mas nós não, nós cremos no autor e consumador da nossa fé, porque ele morreu naquela cruz, dizendo, meu amado ouvinte, que ele venceu o mundo, venceu a morte e venceu o pecado por amor da humanidade. Aleluia. Mas você está como este jovem, apegado às coisas deste mundo, apegado com as coisas deste mundo. Você se encontra como aquele jovem, aprisionado pelo pecado. Se encontra por isso que ele não teve a disposição de fazer e seguir a Cristo. Por isso, meu amado, você se encontra como ele, aprisionado pelo pecado, acorrentado, preso pelo inimigo das vossas almas. Mas é como Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E conhecereis a verdade vos libertará. Não deixe, meu amado, que as coisas deste mundo venha lhe sufocar e você esqueça do que é mais primordial, que é a vida eterna. Este mundo nós estamos de passagem, mas existe duas eternidades que aguardam o homem. Existe duas eternidades que espera eu e você, mas a escolha é sua. Você é que deve escolher. Jesus sempre tem levantado os seus para anunciar a palavra dele, de mostrar ao homem que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E ninguém vem ao Pai se não for por intermédio dele. Jesus, meu amado, usa estes pequenos para mostrar que ele é o dono, que ele é que transforma. Mas você é que põe a escolha. Você, meu amado, é que tem que tomar a decisão. Porque, como disse o salmista Davi, mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos neste mundo. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 anos neste mundo. 1000 anos neste mundo. Mais vale um dia do que 1000 anos neste mundo. Por isso, meu amado ouvinte, por isso que você tem que correr para os braços de Jesus. Você não está vendo o que está acontecendo neste mundo. Você não percebe porque você não conhece esta palavra. Porque muitas vezes você prefere falar da vida alheia, falar dos que estão na mídia, conhecer a vida do Neymar, de outras pessoas, do que conhecer a própria palavra de Deus. Por isso você não se percebe o que está acontecendo neste mundo. Porque Jesus disse que os dias dele está próximo. Como era nos tempos de Noé, que o povo bebia, casava e se dava em casamento, assim seria a vinda do Filho do Homem.
Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivendo, meu amado, em um período de dissolação espiritual, aonde as pessoas não dão mais atenção para a palavra de Deus, aonde o mundo está atolado nos seus delitos e pecados, aonde o povo está casando e se dando em casamento, aonde o povo bebe, come e se acha que está tudo perfeito. O mundo está em crise, o país que vivemos está em crise, a economia lá embaixo, a inflação aumentando, a violência tem aumentado, as autoridades tentam conseguir arquitetar algum projeto, mas não conseguem, porque tudo isto é um cenário, a preparação para a volta de Jesus de Nazaré. Aleluia. Tudo isto é uma preparação para aquele que morreu há muitos anos atrás, mas que ressuscitou pelos séculos dos séculos, e este voltará para vir buscar a sua igreja, meu amado ouvinte. Aleluia. Por isso você não se percebe, porque você não lê as escrituras sagradas. Verdade. Mas se você conhecer o autor e consumador, o autor deste livro, você terá a paz eterna, a alegria, a esperança de um novo céu e de uma nova terra. Meu amado, não tenha esperança no próximo presidente ou prefeito de nossa cidade ou país, mas tenha esperança naquele que morreu naquela cruz, porque o que ele fala, ele cumpre. O que ele diz por intermédio da sua palavra, ele há de cumprir. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que nascer de novo para poder ter a vida eterna. O que farei, como disse o rico, o que farei, Senhor, para ter a vida eterna? Se arrepende dos teus pecados, se arrepende da tua iniquidade e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Confesse a Ele, porque aí você terá a verdadeira paz, aí você terá a verdadeira alegria, você terá a verdadeira esperança, porque como disse Jesus, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, diz o Senhor, jamais hão de passar. Aleluia. Jamais hão de passar. Meu amado ouvinte, não se engane. Não ache que Deus há de salvar a todos. Deus há de salvar aqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados, que verdadeiramente reconheceram que Ele é Senhor e Salvador e Redentor, e que veio para limpar o homem, aleluia, da sua iniquidade. Glória a Deus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tem uma harpa. Tu vai louvar, irmão? Já louvar?